Olá, sou Jennifer e vou fazer a avaliação, né, a apresentação da avaliação das metas fiscais do município de Voti em relação ao final do exercício de 2021, então, que corresponde ao fechamento do terceiro quadrimestre de 2021. Então, lembrando, né, que quem faz a avaliação efetiva, né, do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo é o Poder Legislativo, né? A Câmara de Vereadores, então, tem a competência constitucional de fazer essa fiscalização, né, quadrimestral do município. Então, essa apresentação vai ficar disponível no portal da transparência, que eu já vou mostrar o caminho, e também um relatório detalhado que vai ser entregue como suporte, né, para a Câmara de Vereadores realizar essa fiscalização do cumprimento. Então, ficam todos convidados, né, a participar, juntamente ao Poder Legislativo, dessa análise e apreciação. Então, vou parar um pouquinho o vídeo aqui e vamos para ficar melhor a visualização da apresentação e vou mostrar para vocês, antes de iniciarmos, onde você encontra dentro do portal da transparência essa apresentação e o relatório detalhado. Então, você vai aqui no site, né, da Prefeitura. Portal da Transparência. Aqui você tem uma série de informações que estão disponíveis para acesso. Para a nossa proposta de hoje, então, a gente vai em relatórios, metas fiscais quadrimestrais. Terceiro quadrimestre de 2021. Então, observem aqui, tem vários relatórios de metas publicados, né? Se quiserem acompanhar a evolução histórica, também está à disposição. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, essa audiência pública ela é realizada até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, né, com previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 9º, parágrafo 4º. O Poder Executivo, então, demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, que, no caso, a gente tem feito virtualmente, né, desde que começou a pandemia, mas antes da pandemia era feito junto à Câmara de Vereadores, né, essa apresentação, e posteriormente a Câmara de Vereadores que faz a análise, né, se o cumprimento foi de fato cumprido, foi de fato feito, né. E essas metas fiscais, elas têm embasamento, né, e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias sempre do ano anterior ao ano de execução e análise. Então, 30 de outubro de 2020 foi aprovada a Lei número 3.344, que estabeleceu algumas metas fiscais para o Poder Executivo de Voti cumprir. Vamos falar um pouquinho, então, do comportamento da Receita, tá? Então, antes de a gente entrar propriamente nos números, é bom a gente ter a noção, né, de que o que vai ser apresentado aqui se refere à receita arrecadada não só da Prefeitura, mas também da autarquia, Água de Voti e do Fundo Próprio de Previdência dos Servidores. A apresentação das metas, o cumprimento, toda a própria previsão, ela é feita sempre considerando a receita dos três entes. Então, por isso que a gente faz aqui a avaliação considerando também, né, a arrecadação, a despesa feita dos três entes conjuntamente. Então, do total do que foi previsto até para o terceiro quadrimestre, no sentido de executado até o terceiro quadrimestre, né,
o total arrecadado até o terceiro quadrimestre, não somente no terceiro quadrimestre, seria de 101.115. E o que foi arrecadado efetivamente foi 119.492. Então, a gente teve um excesso nominal no valor de 18.377. Aqui a gente tem uma tabela um pouco mais detalhada por categoria econômica de receita, de como foi o comportamento ao longo do ano em relação à meta. Então, observamos que esses 18.377 correspondem a 18% de variação positiva em relação ao que foi previsto na lei orçamentária para a arrecadação no exercício de 2021. Isso, para a gente falar assim, um pouco, né, do que poderia se justificar essa variação bem expressiva, né? A gente sabe que teve uma inflação, não digo bem alta, mas consideravelmente alta no ano de 2021, né, de 10%, e que não estava previsto, né, ter toda essa inflação. E boa parte desses 18% é uma inflação acima do que foi previsto na lei orçamentária. Então, aqui nas transferências correntes, né, a gente pode ver uma arrecadação muito superior, né, de 29% no que estava previsto, que são as principais fontes de receita do município, FPM, Fundeb. A gente teve um incremento bem importante, né, que contribuiu para esse aumento expressivo de 29%. Então, outra situação, a gente teve incrementos temporários na saúde, né, para enfrentamento ao coronavírus, não foram, né, muito em relação ao que a gente recebeu em 2020, mas ainda assim foi um valor que contribui, né, nessas transferências correntes aqui de 29% de aumento, pois não estavam previstas quando da elaboração da lei orçamentária. Outra situação, como já foi comentado em outras apresentações, são as transferências decorrentes da Lei Complementar 176, que também não estavam previstas e por conta dessa lei ter sido aprovada ao final de 2020, quando a lei orçamentária já havia sido entregue. Tivemos também uma arrecadação de ICMS que não estava previsto, né, em virtude da venda da CE pelo Estado, né, e a CE tinha uma dívida grande de ICMS, e com essa transação isso foi quitado. Né, e como a gente recebe repasse de ICMS, o município, né, acabou recebendo um valor acima do esperado por conta dessa venda da CE. Mas o que impactou principalmente, né, nessa variação positiva, né, da receita como um todo, e o que mais contribuiu, como a gente pode ver aqui, são as transferências correntes, né, são mesmo o FPM e o Fundeb, que muito se deve à inflação, tá? Então, a gente observa aqui que a gente teve uma transferência de capital também, bem acima do que estava previsto, né, em termos percentuais, em termos nominais, não tanto, né, que são os convênios que são celebrados, né, com a União, com o Estado. Então, a administração tem feito esforços contínuos, né, de buscar recursos, né, para projetos, né, que são importantes para a comunidade votiense, e isso se refletiu nessa variação positiva. Aqui na alienação de bens também a gente observa um valor bem considerável, né, de execução em relação ao que estava previsto, que se deve à alienação de bens imóveis. Foram 5 lotes no Vale das Palmeiras, na zona industrial, feita pela concorrência pública de número 3 de 2020 e edital 151 de 2020. E essas vendas também foram feitas após a elaboração e previsão da lei orçamentária. Então, por isso que temos essa variação expressiva, né, em relação
a meta. Em relação à receita tributária, a gente observa também uma variação positiva de 21%. Né? E isso, a receita tributária seriam os impostos do município, impostos próprios, né? Impostos, tributos e impostos. E principalmente, né, analisando, destrinchando, né, o que tem arrecadado na receita tributária, se observa que os principais impostos que contribuíram para isso foi o ISS e o ITBI, né, o que permite a gente inferir um bom desempenho econômico, né, no setor de serviços e no setor imobiliário da cidade. E também dos esforços, né, do setor de arrecadação fazendária municipal. Em relação à variação negativa da receita patrimonial, aqui que a gente tem 49,77, né, essa receita patrimonial, ela se refere 99%, né, não exagerando, mas quase isso, se refere à receita patrimonial com juros, né, do patrimônio do Fundo de Previdência dos Servidores. Então, essa variação se deve basicamente às aplicações do IPPS. E isso é justificado, né, pela questão das variáveis econômicas, que foram bem complicadas ainda em 2021, né, a alta expressiva dos juros ao longo de 2021 fez com que houvesse, né, uma marcação a mercado de todos os ativos do RPPS. Então, não foi possível, né, o atingimento daquilo que foi previsto como juros para o ano de 2021. Então, vamos mostrar um pouquinho como que ficou, então, a despesa, né, em relação à receita. A gente faz sempre essa comparação final, mas isso é feito ao longo do ano, né, ao longo da execução, né, que seria realmente buscar o equilíbrio financeiro entre a receita que foi efetivamente arrecadada, faz o acompanhamento, se aquilo que foi previsto foi arrecadado, está sendo arrecadado, para harmonizar com a despesa do exercício, né, com a despesa, com as demandas, né, do município. Então, a gente sempre tem o limite, né, mesmo as demandas às vezes sendo enormes, né, e muitas vezes infinitas, temos o limite daquilo que foi arrecadado, né, que foi efetivamente arrecadado, para utilizar nos serviços prestados à sociedade. Então, isso vem do planejamento, né, que é um grande princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal, além do equilíbrio, da transparência, temos o planejamento como um norteador aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 4.320, que é a lei maior da contabilidade, define como necessário manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Então, aqui seria o fechamento, né, do ano de 2021. A gente teve, então, como já dito, uma receita total de 119.492 e uma despesa empenhada de 99.570. Então, até o último quadrimestre eu vim apresentando a despesa liquidada, porque a despesa empenhada, ela só é considerada no final do ano, né? Porque no final do ano é feito a anulação daquilo que não foi utilizado, né? Os empenhos que não foram utilizados e que não vão mais ser utilizados. E ao longo do ano, esse valor de empenho são feitos empenhos estimativos, globais, e nem sempre esses empenhos são utilizados, né? Então, se a gente for comparar a despesa empenhada, nos 2 quadrimestres primeiros fica difícil, pois tem muitas despesas que acabarão não sendo executadas. Então, a gente acaba fazendo pela despesa liquidada, por ser a melhor forma, né, no primeiro e no segundo quadrimestre. Mas no último, a gente tem mais confiança, né, de que a despesa empenhada
está correta para análise entre a receita, né, para fazer a diferença entre receita e despesa empenhada. E a diferença, né, que a gente teve, então, positiva, né, de 19.922. Sendo que deste valor, cerca de 10 milhões se refere ao fundo de previdência, né, que volta para o patrimônio do fundo, que vai ficar capitalizando juros para o pagamento dos benefícios que já foram concedidos e dos pagamentos de benefícios futuros. O restante, então, do valor seria a caixa do município, os valores que foram repassados para a Câmara Municipal que não foram gastos e que são devolvidos ao final do ano. A água de Voti não apresentou um superávit, então não consta dentro desses 19 milhões. Aqui seria, então, um comparativo, né, entre os quadrimestres da receita arrecadada. Então, a gente pode analisar ali o terceiro quadrimestre de 2020 e o terceiro de 2021. Temos 8 milhões, cerca de 8 milhões, né, de diferença, 8 milhões e meio, que é uma diferença bem expressiva, né, pelos motivos que já foram pontuados e principalmente por conta da inflação alta. Nominalmente, Nominalmente a gente não percebe inflação, né? Se a gente pegar a arrecadação do terceiro quadrimestre, que foi de 34 milhões, 10%, isso dá quase 38. Então, a diferença, se fosse comparar assim, de uma forma mais simples, né? Mas não seria a forma correta de fazer, de aumento real, efetivamente, né? Não seriam esses 8 milhões, tá? Então, aqui seria o demonstrativo de aplicações na educação, né? A gente tem o mínimo constitucional de 25%. Demonstra-se aqui que o percentual mínimo foi atingido, né? Foi cumprido com 26,79. Esse valor aplicado de 18.498 é despesa empenhada, que conforme alterado pelo ofício circular DCF número 33, passou-se a considerar a despesa empenhada e não mais a despesa liquidada para apuração desse percentual aplicado em educação. Em relação ao percentual aplicado em saúde, que o mínimo constitucional é de 15%, o município aplicou 17,04%, também cumprindo com o mínimo constitucional de gastos em saúde. Nesse caso, a despesa considerada na metodologia é a despesa liquidada e não a empenhada, como foi feito, né, como é a metodologia das aplicações em educação. Então, vale a observação de que esses valores em saúde, eles se referem às receitas que computam, né, de acordo com a lei, com a Constituição, para a composição, a SPS dos gastos com saúde e atenção básica, né? Mas a gente recebe diversos outros recursos federais, alguns estaduais, que não entram nessa apuração, nesse valor aplicado, mas que são gastos vinculados à saúde, mas não são gastos vinculados ao percentual constitucional. Então, só para observar, né, que, na verdade, o valor aplicado em saúde é bem maior do que esse. Aqui o demonstrativo da metodologia de cálculo, né, da despesa de pessoal, com o fechamento de 2021. Então, o município fechou com um total de 38,36, sendo que o executivo
tem 37,99 e o Legislativo 0,37. Até o último quadrimestre, a gente ainda tinha uma diferença entre a metodologia de cálculo do TSE e da STN, e agora, com o fechamento de 2021, as duas metodologias se equivalem. O que isso quer dizer? Agora elas são iguais. Então, a gente não tem mais uma diferença entre as duas. Isso é uma harmonia que já estava sendo demandada há muito tempo pelos municípios, pelos tribunais de contas e pelas forças que trabalham dentro da contabilidade pública como um todo. E agora a gente não tem mais isso, sempre vai ser o mesmo percentual, porque vai ser a mesma metodologia de cálculo, a partir de agora, até enquanto não tivermos uma outra alteração, porque às vezes acontece, mas por enquanto seria isso. Então, a gente pode ver que o município cumpriu com o máximo, que é 54% para o executivo e 6% para o legislativo, e também não atingiu nenhum dos limites, nem prudencial, nem de alerta, que seria 51,3 e 48,6. Resultado fiscal, então vamos falar um pouquinho, que vai indicar se o governo tem capacidade para honrar compromissos com a população e os credores, Se há um resultado fiscal positivo, o governo está buscando evitar impactos negativos na economia, como a inflação, desemprego e juros altos. Existem duas formas principais de se apurar o resultado fiscal, que seria pelo resultado primário e o resultado nominal. O resultado primário, ele surge do confronto de receitas e despesas primárias no exercício, excluída a parcela referente aos juros nominais incidentes sobre a dívida líquida. Sua apuração fornece uma avaliação do impacto da política fiscal nas contas públicas. Os superávites primários contribuem para a redução do estoque da dívida. Em contrapartida, os déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida líquida resultante do financiamento dos gastos primários, despesas não financeiras, que ultrapassam as receitas primárias, receitas não financeiras. Então, o resultado primário seria basicamente todas as receitas do município, excluídas as receitas não financeiras, comparando com todas as despesas do município, descontando as despesas não financeiras. Então, aqui tem um demonstrativo do resultado nominal e primário. Então, observa-se que temos um resultado primário de 20.531 e um resultado nominal, após somados os juros recebidos e descontados os juros pagos, de 23.904. O demonstrativo da dívida consolidada, então o saldo em 31/12/2020 era 1.350.000. A amortização dessa dívida no ano de 2021 foi de 337.500 e o saldo em 31 de dezembro de 2021 fechou com 1.012.500, a dívida consolidada ou fundada. Já a dívida consolidada líquida, que desconta dessa dívida consolidada às disponibilidades financeiras, que, como a gente viu, foi um valor bem expressivo, bem maior do que a dívida consolidada, e quando isso acontece, a dívida consolidada líquida é nula, ou seja, ela é zero, tá? Então, o que se refere a essa dívida consolidada líquida? Então, a dívida, ela é inteiramente composta pelo pagamento de imóvel no valor de 1.700.000 para a sede dos bombeiros, com a aprovação da Lei 3.297, de 11 de março de 2020.
Como a gente vê aqui, é só amortização, porque o contrato de compra foi feito sem a incidência de juros e atualização monetária nessas parcelas, tá? Então, aqui é um resumo, né, das metas fiscais que foram estabelecidas na LDO de 2021. Resultado primário, resultado nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, tá? Então, observa que o município atingiu as metas, né, no exercício de 2021. Eu agradeço a atenção, né, a disponibilidade e o interesse em saber das contas do município de Ivoti e fico à disposição pelo e-mail contabilidade2@ivoti.rs.gov.br para qualquer dúvida, né, alguma consideração, né, que queira fazer, alguma sugestão de melhoria, né, estamos sempre à disposição, certo? Obrigada novamente e espero ter contribuído para a transparência, né, do município. Muito obrigada. Entendi.